Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos retomar aqui nossas atividades, né? Seguindo o conteúdo programático para o Banco do Brasil. Nós estávamos tratando aqui a respeito das unidades de medida e agora vamos avançando no tópico notação científica. Durante a consulta aí das questões, eu notei que a Fundação Cesgran-Rio cobrou uma questão relacionada a essa matéria e aí é interessante a gente comentar. E é uma teoria bem simples. A notação científica é uma estrutura, é uma representação numérica que a gente faz usando essa pequena fórmula. Né? Não é bem uma fórmula, é uma representação. Como é que funciona? Bom, aqui nós temos uma parte que é o número n e uma potência de base 10 elevada a um expoente. Esse número aqui, essa letra n, representa um valor sempre maior do que 1 e menor do que 10. Falando assim parece estranho, né? Mas na verdade é uma representação simples que nós empregamos para representar números muito grandes ou números muito pequenos. Vamos pensar aqui em dois exemplos que aí fica fácil, né? Digamos que a gente esteja aqui com o número 2.500.000. Então é um número que, embora não seja grande, assim tão grande como a gente pode citar aí as medidas astronômicas, essa notação científica ela é muito utilizada na física, porque lá na física a gente tem medidas muito grandes, né? Medidas envolvendo ali o universo e medidas muito pequenas mesmo, envolvendo partículas ali subatômicas. Então, assim, para facilitar o manejo com esses números muito grandes ou muito pequenos, resolveu-se criar essa notação que nós chamamos de notação científica. E basicamente o processo é simples, ó. Esse é o número 2 milhões. 2 milhões eu tenho que reduzir ele até ele caber aqui dentro desse intervalo. Professor, mas como que eu faço para reduzir 2 milhões de modo que ele fique entre 1 e 0? Muito simples. A vírgula de 2 milhões está aqui, ó, no final, é um número inteiro. Então, para que esse número seja diminuído, essa vírgula tem que correr até essa posição, ou seja, nós temos que deslocar esta vírgula para cá. Quando a gente posiciona a vírgula entre o 2 e o 5, veja, eu tenho 2,5. 2,5 é um número que cai exatamente dentro desse intervalo. Só que esse procedimento, né, que nós fizemos aí, ó, de redução do número, ele precisa ser, de certa forma, compensado, né, ou corrigido, porque o número não é 2,5, o número é 2.500.000. Para fazer essa compensação, ou seja, escrever o número como ele realmente é, só que de uma outra forma, qual forma, professor, da notação científica, nós vamos utilizar a potência de base 10 sempre, e vamos agora colocar o expoente. Esse expoentezinho aqui ó, corresponde exatamente ao número de vezes que eu tive que deslocar a vírgula, ou o número de casas, né? Nesse caso foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então eu posso escrever 2 milhões, né? 2 milhões e 500 mil a partir desta representação, 2,5 vezes 10 elevado a 6. Se a gente resolver a potência, 10 elevado a 6, a gente vai achar 1 milhão, e 1 milhão vezes 2,5 vai dar exatamente 2 milhões e meio, tá? E uma forma também de a gente representar isso é com números muito pequenos. Vamos pegar aqui o exemplo 2. Já é um número, né, decimal, ó. É uma decimal aqui com muitas casas, e você nota que é um número realmente pequeno. 13, por exemplo. Dá uma olhada. 0,000. É um número muito pequeno. E eu posso escrever ele também com a notação científica, professor? Posso, só que agora a vírgula não vai correr da minha direita para a esquerda, ó, da direita para a esquerda. Ela vai correr no contrário, da esquerda para a direita. Isso tem alguma alteração, professor? Na estrutura tem uma pequena alteração. Nesse caso, ela tem que correr 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo 6, né? E aí o número fica 1,3. Então, observe que a vírgula saiu desse ponto e ela foi deslocada até esse ponto aqui. Daí o número vai ficar entre 1 e 10, como a gente combinou. E, novamente, vamos precisar da potência de base 10. Só que aqui tem um pequeno detalhe, é no expoente. Como a gente deslocou o número no sentido da esquerda para a direita, o que nós vamos ter agora é um sinal negativo indicando que o número que foi convertido para a notação científica é um número pequeno, ou seja, um número menor do que, né, menor do que 1. É um número muito pequeno que está aqui atrás. Ele está aqui atrás, ó,
atrás do 1. O outro número que nós fizemos estava na frente do 10. Então a gente trouxe o número para esse intervalo e o outro a gente também puxou, tá? Para fazer esse número voltar, a gente deslocou a vírgula nesse sentido. E no caso do número muito grande, a gente deslocou a vírgula nesse sentido para que os dois caíssem ali dentro desse intervalo. Essa é a notação científica, tá bom? Um conceito aí bem tranquilo que eu acho difícil de aparecer, mas a Sesgan Hill citou isso em uma questão e eu resolvi comentar. Bom, e vamos agora para o nosso sistema de outro sistema de medida, que é o sistema do tempo. Isso aqui a gente conhece bem, muitas nós no nosso próprio dia a dia, né, que a gente utiliza aqui esses conceitos de hora, minuto, segundo, e a gente sabe quais são as relações que existem. Então, aqui nós temos uma hora corresponde a 3.600 segundos. Professor, por que que dá esse valor? Porque uma hora tem 60 minutos. Verdade, professor, isso eu sei. E cada minutinho desse aqui, ó, tem 60 segundos. Então, quando a gente multiplica 60 vezes 60, isso produz para a gente 3.600 segundos. É por isso que a gente fala que uma hora tem diretamente 3.600 segundos. Um minuto, 60 segundos. Uma hora, 60 minutos. Um dia tem 24 horas. O ano tem 365 dias. E vez ou outra 366, né? Agora, lá na matemática financeira, há uma padronização em relação à quantidade de dias do ano, tá? A gente fala que o ano lá na matemática financeira tem 360 dias. E para fechar essa conversa sobre o tempo, algumas operações aqui básicas envolvendo esta grandeza. Normalmente a gente pensa assim, bom, somar, como é que eu faço para somar hora, minuto, segundo? Professor, é do mesmo jeito que a gente faz uma conta de soma? Não exatamente, tá? Aqui nós precisamos tomar alguns cuidados. Eu vou trazer essa parcela aqui que eu quero somar, ó, 6 horas, e vou agrupando cada unidade de medida aqui, ó, ou seja, hora com hora, minuto com minuto, né? Aqui juntinho, para a gente fazer essa operação que foi solicitada, que é uma soma, tá bom? Então, quando a gente faz essa soma, eu tenho que fazer unidade a unidade, tá? E tem um cuidado que nós devemos tomar aqui sempre. Quando essa conta é feita, né, se fosse números naturais, somar uma conta normalmente quando a gente tem um valor, né, que passa de 10 da dezena, a gente leva o número da dezena lá para cima. Somou, 8 mais 7, deu 15. Fica o 5 e vai ao 10, que é o elemento da dezena. Aqui na questão da soma de unidades do tempo, a gente tem que tomar um pequeno cuidado. Por quê? Bora lá, eu vou explicar. Somar 41 com 22, a gente sabe que isso aqui vai dar 3 e aqui vai dar 6, certo? 66 segundos. O que a gente precisa tomar cuidado é o seguinte: cada conta deve ser feita dentro de cada grupo. Quando a gente soma os segundos, eu achei 66 segundos. Esses 66 segundos, vocês vão concordar que tem uma quantidade suficiente para eu converter em um minuto. Então, como eu tenho uma quantidade suficiente para produzir um minuto, eu vou fazer isso. Eu vou pegar essa quantidade e vou somar aqui na casa dos minutos. Professor, como assim? Entendi não. Ó, 63 segundos dá para eu formar um minuto, ou seja, dá para tirar aqui 60 segundos, tá? Isso vai evidentemente sobrar 3 segundos para a gente. E esse número, 60, ele é convertido na unidade de minuto e é acrescentado aqui, ó. Então, 60 segundos ele é transformado em 1 minuto, então mais 1 minuto, e nós vamos agregar ele do outro lado. Então, veja, eu nunca vou fazer, pegar um número aqui e subir para lá. Aqui no caso dos 40 minutos, como é que nós vamos fazer agora? Nós vamos somar 40 mais 41 e não esquece que eu tenho 1 minuto que foi convertido e deve ser acrescentado aqui, ó. Então, nós temos mais 1 minuto aqui nessa casinha. De modo que agora eu vou ter 41 mais 41. E isso vai dar 81 minutos. Vamos representar aqui essa soma, 81 minutos. De novo, 81 minutos é tempo suficiente para a gente montar uma hora, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou retirar aqui 60 minutos desta conta. Nós vamos retirando aqui, né? Quando eu faço essa retirada, vai sobrar o quê? 21 minutos. Professor, e esses 60 minutos que eu tirei,
Isso corresponde a 1 hora e você vai acrescentar ela aqui, tá? Ou seja, mais 1 hora. Então, nós temos o acréscimo de mais 1 hora nessa minha conta. Vou ver se o professor consegue colocar aqui para vocês visualizarem aí. Então, mais 1 hora aqui, ó, mais 1 hora, tá? Mais uma. Esse mais 1 você soma, 5 mais 1, 6. E 6 mais 6 dá o quê? 12 horas, tá bom? E aí, quem vai ser o meu resultado final? Ora, o meu resultado final vai ser 12 horas, 21 minutos e 3 segundos. Cuidado aí, tá? Então, a gente vai sempre diminuindo, tirando. Se eu tenho uma quantidade suficiente da unidade menor, eu converto na unidade maior e vou fazendo esses ajustes. Então, esse é o resultado aqui da minha conta. É exatamente quanto, professor? Quanto que vai ficar isso aí? Vai ficar o resultado da somatória 12 horas, 21 minutos e 3 segundos. E assim a gente termina, tá bom? Bem, no caso da diferença, a diferença é bem parecido, né, o procedimento. Só que a gente tem que agora fazer uma subtração. Então vai ser 35 horas, vou colocar aqui, ó, 35 horas, pronto. Minuto agora são 19, então são 19 minutos. E nós temos ali 48 segundos, pronto. O que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir isso aqui agora, tá? Eu vou ter que diminuir esses valores. E aí você nota o seguinte, aqui nós temos uma pequena diferença em relação à soma. Enquanto que na soma a gente vai fazendo, né, efetuando a soma e depois vai descontando, aqui a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Como que eu vou diminuir 35 de 48? Não dá. Aí nós vamos ter que pedir recurso aqui no minuto, ou seja, eu vou ter que pedir 60 segundos para os minutos, ou seja, eu vou pedir 1 minuto emprestado aqui, ó, 1 minuto. Esse 1 minuto ele é convertido em segundos e essa quantidade de segundos agora eu vou acrescentar a essa quantidade original. Então a gente vai ter aqui, na verdade, ó, 35 mais 60, nós vamos ter 95 segundos. Professor, e aí dá para diminuir agora? Dá. Aí você vem e faz menos 48 segundos. Então o resultado que a gente encontrar aqui embaixo já é basicamente a nossa resposta. E dá quanto isso? 8 para 15, isso vai dar 7, tá? Vem 1 para cá, e aí nós temos 5 menos lá 4. Então, nós já achamos 47 segundos. Qual é o cuidado? Aqui nós tínhamos 15, daí você tirou 1, ficou apenas 14. Então, aqui na verdade, nós temos 14 minutos, tá? Professor, mas 14 minutos não dá para tirar 19. É verdade. Aí o que nós vamos ter que fazer? Pedir recurso aqui para a hora. Eu vou pedir 1 hora emprestada. Essa 1 hora é convertida em minutos. E a gente sabe que isso corresponde a 60 minutos, tá? Esses 60 minutos, deixa eu fazer aqui melhor. 1 hora, isso é igual a 60 minutos. Pronto. Nós vamos somar essa quantidade aqui, ó. Cuidado que não é mais o 15, é 14 agora, tá? Então são 14 minutos. 60 mais 14, isso vai dar 74 minutos. E aí sim nós podemos diminuir os 19. Pronto. 9 para 14, isso vai dar 5, vem 1 para cá. E aí nós vamos ter 55. Pronto. Professor, e aqui? Aqui ficou como? Aqui ficou 36 menos esta hora, não pode esquecer, tá? Então aqui na verdade ficou 35. Isso, ficou 35 mesmo. Aqui não é, aqui é 31, né? O professor tinha colocado ali 35, mas é 31. 31 horas. Pronto. Bem, essa 31 nós vamos abater de quanto? Do que sobrou. Não é mais 36, é 35. Então vai fazer 35 menos. Nós vamos fazer 35 agora menos 31. E isso vai dar exatamente o que? 4 horas, né? Eu vou colocar aqui embaixo, já que a gente não precisa fazer ajuste aqui. Temos aí as 4 horas. Logo, o resultado final disso aqui são 4 horas. Então, nós temos aqui como resultado final 4 horas, 55 minutos, 55 minutos e 47 segundos. Esse é o resultado, tá bom?
Bom, professor, no caso da multiplicação, bem tranquilo. Você vai fazer aqui como se fosse uma multiplicação normal, tá? E aí multiplica separadamente, como a gente estava comentando. Cada um com seu cada um. Então, a gente pode escrever assim, ó, vezes 5. E aí nós vamos fazer aqui as continhas. Isso dá 0 e ali dá 4 vezes dá 20, né? Então, aqui nós temos que 40 dá 200. Professor, 200 o quê? Segundos. Mas 200 segundos é muita coisa, é. Depois a gente faz o quê? Converte esses 200 segundos em minutos, tá bom? Depois a gente pode fazer essa conversão aí. Então, multipliquei, tá aqui a multiplicação por 5, tá aí esse resultado. Vamos guardar ele por enquanto, depois a gente ajeita tudo. E vamos multiplicar lá, ó, 5 vezes 36. 5 vezes 36 dá 30, fica o 0 vai ao 3, dá 15, com o 3 que subiu, 180. Aqui são minutos. E por fim a gente multiplica as horas. 5 vezes 12, isso dá 60. Tá? 60 horas. Pronto. E aí vamos fazer os ajustes. Ó. Esse 180 tem uma quantidade superior aos minutos, né? Ou seja, eu tenho aqui 180 minutos, então dá para converter em horas. E esse professor também. Só que aí a gente tem que tomar cuidado. Ó. Vamos ter que converter primeiro os segundos, jogar para lá e assim por diante. Então, como é que nós vamos fazer? Ó? Você tem aqui 200 segundos. Bom, 200 segundos corresponde a quanto? A 3 minutos completos, que é 3 vezes 160. Você pode pensar assim, né? 3 vezes 60. Isso vai dar 180 mais 20, é o que sobra. Então, 3 vezes 180 mais 20, 200. Então, professor, quer dizer que aqui eu posso tirar 3 minutos, posso tirar 3 minutos, só jogar para lá. Acrescentar lá 3 minutos. E o que sobra aqui para a gente é justamente os 20 segundos. Ponto. Bom, e aí essa quantidade agora ela ficou em quanto? Ficou em 180. Então, a gente pode pensar que esse novo valor agora é de 180 minutos. Então, 183, né? Que nós somamos. 183, ó, vai dar exatamente 3 horas. Por que 3 horas? Aqui são minutos, né? Aqui, ó, minutos. São 3 horas, porque 3 vezes 60 dá 180, mais 3 minutos. Então, a gente pode concluir que aqui vai sobrar para a gente, olha, vai sobrar. Nesse caso, eu vou pegar essas 3 horas, evidentemente, né, e levar para lá. Então, nós vamos pegar aqui 3 horas e acrescentar aqui, ó, nas horas, mais 3 horas. E vou colocar o saldo que sobrou. Foram os 3 minutos, igual fizemos aqui com os segundos, tá? Então, aqui sobrou para a gente, ó, 3 segundos. Tirei as horas e sobrou, então, 3 segundos. Você pode abater aqui também. Você pode fazer assim, ó, 200. Aqui você pode fazer 200 menos 180, que sobra o 20. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Você pode fazer aqui também. Menos o 180, tá bom? Isso vai sobrar o quê? 20. Aqui você pode vir e fazer como? 180, né? Menos. Isso vai sobrar o quê? 3. Aqui você tem os restos, que são exatamente os valores que vão sobrar, tá bom? Então, aqui nós vamos ter 20. E essas 3 horas nós vamos acrescentar lá. Então, isso vai produzir para nós o quê? Um total de 60 horas, tá? 63 horas. Então, vamos ter essa somatória, 60 mais 3. Em resumo, o que vai sobrar para nós? Olha o resultado da nossa conta. Deu exatamente isso aqui, tá? Vamos escrever bonitinho. Ficou assim, ó. Ficou 63 horas. Quantos minutos? 3 minutos. Quantos segundos? 20 segundos. Tá aí o resultado do nosso produto. Professor, e no caso da divisão? Bom, a divisão é bem tranquila também, tá? Nós vamos fazer a divisão, agora tem que tomar alguns cuidados, porque na hora da divisão, a gente não pode sair dividindo o número e transformando ele em decimais, tá? O que nós temos aqui é os minutos, horas, aliás, os minutos, e aqui nós temos os segundos. E aí você divide normalmente mesmo, tá? Divide isso aqui normalmente e vamos tentar achar o resultado. Ele quer que divida por 2. Bom, vamos lá. 41 dividido por 2, ó, 4 dá 2. 2 vezes 2 dá, né? 4 para 4, zerou, sobrou aqui baixo 1. O 1 não dá para dividir, então você vai acrescentar um zero. Ou seja, o que significa isso? Que 40 dividido por 2 dá 20 horas para cada, né?
e vai sobrar, isso que é importante, ó, vai sobrar 1 hora. E essa 1 hora a gente não pode seguir dividindo. O que nós vamos fazer com essa 1 hora é transformar essa quantidade em minutos, ó, e acrescentar aqui. Ah, entendi, professor. Quer dizer que eu não divido o resto da hora? Não, eu converto ela em minutos e acrescento lá. Então agora nós vamos ter mais 60 minutos acrescentados, tá bom? Quando a gente faz essa soma, isso vai dar 110 minutos. E é isso que nós vamos dividir agora. 110 dividido lá no 2, aqui já é a hora, tá? Aqui já é a hora. 110 dividido lá, nós de cabeça a gente sabe quanto que dá isso, né? Ó, primeiro vai dar 5. 5 vezes 2 dá 10, sobra 1. Você vai baixar o 0 e aí vai dar 5. Ou seja, vai dar 55 minutos. Não vai sobrar, evidentemente, nada aqui. Se não sobrou nada, vamos então agora dividir os minutos, os segundos, que nesse caso também não vai sobrar nada. Vai ser 17, 14 por 2 vai dar 7 segundos. E está aqui nossa resposta, tá? Então, é um procedimento que você tem que tomar cuidado só com a questão dos restos. Se sobrar alguma coisa, você converte, joga para a unidade menor e faz a divisão, tá certo? Bem, e aí ficaram aqui as questõezinhas, são questões bem tranquilas, tá? São exercícios que não demandam muito da gente. Tem, a César Granhill colocou alguns exercícios aqui que a gente, né, para fazer, basta mesmo ter o domínio aí da teoria, tá bom? Então vocês tentam responder essas questões. Qualquer dúvida é só procurar o professor, certo? Mas são exercícios tranquilos. Aí se pintar, surgir alguma dúvida, eu já resolvo em vídeo e encaminho para vocês aí, tá bom? E nós já vamos passar aqui para o próximo tópico, que é a famosíssima regra de 3. Gente, a regra de 3 é um procedimento matemático muito conhecido, muito utilizado em questões e em problemas, né, como um todo. Ela serve justamente para a gente relacionar grandezas diferentes que se relacionam ali de forma proporcional, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Tanto é que a forma tradicional de resolver questões envolvendo a regra de 3 envolve a utilização de setas para lá, para cá, para você entender qual que é a grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional e a partir daí montar as equações. Nós não vamos utilizar esse procedimento, porque ele, no meu entender, ele é muito confuso. Nós vamos aplicar aqui uma regra prática para resolver problemas que envolvam essa situação e vocês vão perceber que é bem mais tranquilo, tá? Basta a gente se acostumar com esse processo, que eu acho que poucas pessoas conhecem. Mas vamos lá. Antes de a gente passar para isso, tem a regra de 3 simples, que envolve a relação entre duas grandezas apenas, e nós temos a regra de 3 composta, que vai envolver 3 ou mais grandezas, tá? Aí na minha conta, quando eu falo grandezas, eu estou falando das contas. E não tem nada melhor do que entender a regra de 3 fazendo os exercícios. E aqui eu quero dizer a vocês mais uma vez, nós vamos utilizar um procedimento um pouco diferente. E se vocês acostumarem com ele, esses problemas envolvendo a regra de 3 vão ficar muito elementares, tá? Professor, como é que funciona isso aí? Bora lá. Primeira coisa, você já identifica que é um problema clássico de regra de 3, dá uma olhada. Ó, se 8 máquinas da mesma capacidade produzem um total de 8 peças idênticas, funcionando simultaneamente 8 horas, então apenas uma dessas máquinas para produzir duas dessas peças leva um total de quantas horas? Bom, aqui você já na forma tradicional você já começa meio que tentar organizar essas grandezas, depois vai procurar quem é inversa, quem é direta. Deixa o professor contar um segredo. Você não precisa fazer isso tudo. Esse procedimento que a gente adota, ele requer apenas que você identifique duas situações aqui nas contas, tá? Eu chamo de processo e produção. Professor, como assim processo? Depois vocês vão fazer isso de maneira muito rápida. Processo. Do lado do processo, eu vou colocar todas as grandezas que estão relacionadas no processo de produção de alguma coisa.
Porque nesse tipo de problema sempre vai ter alguém que vai fazer durante um tempo, né? E nós vamos ter o resultado desse processo, o resultado dessa produção. O que a gente precisa é simplesmente identificar quais são as grandezas que fazem parte do processo e quais são ou qual é a grandeza que faz parte do que nós chamamos de produto, que é o resultado, né? Produto. Professor, como é isso? Bora lá, me ajuda aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é perguntar o que foi feito. Quando você pergunta ao problema o que foi feito, ele vai te dar uma resposta a respeito disso. E essa resposta será exatamente o produto. E o produto ficará do lado de cá. Sempre, sempre. Professor, e do outro lado? Do outro lado serão as grandezas relacionadas ao processo. Vamos entender isso melhor. Bora cá. Pensa assim. Máquinas. As máquinas elas foram produzidas ou elas fizeram parte do processo de produção? Professor, elas quem produziram, elas fizeram parte do processo. Pronto, você já identificou que máquinas faz parte do processo. Eu já vou identificando aqui, ó, um M para indicar as máquinas. Ok. Produzem um total de 8 peças. Aqui sim, olha. O que essas máquinas produziram? Elas produziram peças, nesse caso 8. Então eu vou colocar aqui P para peças. Daqui a pouco eu distribuo os números, tá? Os valores. Funcionando simultaneamente 8 horas por dia. Repara, 8 horas é como essas máquinas estão é o tempo que elas ficaram produzindo, participando do processo de produção. Então, a hora também é uma grandeza que está relacionada a quê? Ao processo, certo? Então, 8 máquinas de mesma capacidade produzem um total de 8 peças, funcionando simultaneamente 8 horas. Então, apenas uma dessas máquinas para produzir duas dessas peças levará quantas horas? Pois bem, bora lá. Já organizamos, já identificamos aqui que tem três variáveis, né? As máquinas, o tempo e a produção, que são as peças. E agora nós vamos distribuir os valores. E olha como é simples, presta atenção. Foram 8 máquinas que trabalharam durante 8 horas e produziram 8 peças. Ponto. Vamos agora montar a nossa segunda linha. Apenas uma máquina, então ele quer aqui uma dessas máquinas. Cadê máquina? Aqui está. Então, uma máquina trabalhando quanto tempo é o que ele quer, portanto, hora vai ser o meu X. E ele quer que essa máquina produza, portanto, duas peças, tá? Então tá aqui, ó, duas peças. Então, 8 máquinas trabalhando 8 horas, produzir 8 peças. Uma máquina para produzir duas peças deve trabalhar quantas horas? Essa é a pergunta. E deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Acabou a minha dificuldade. Porque o que vocês vão fazer aqui agora, gente, é simplesmente isso. Multiplica direto, ou seja, você multiplica uma pela outra. Você vai multiplicar o 8 vezes o 8 aqui, ó, que fazem parte do processo, e depois você multiplica em x cruzando aqui embaixo. Professor, eu não preciso saber quem são as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, não. Você simplesmente vai fazer isso para mim. Colocou as grandezas, né, da primeira situação aqui na filinha, ó, na filinha, multiplica as grandezas do processo e desce multiplicando aqui embaixo. É só isso, tá? E aí, professor, o restante, você vai multiplicar isso aqui, ó, e depois você multiplica lá em cima. E aqui eu já deixo a dica, não façam multiplicações sabendo que vocês vão ter que fazer divisões posteriormente, tá? Professor, como assim? Bora lá. O que eu estou sugerindo é o seguinte: se eu multiplicar 1 vezes x vezes 8, veja que aqui sempre é cruzado. Então, é o processo multiplica cruzado no produto, tá? Sempre assim. E se nós fizermos essa multiplicação, vou ter 1 vezes x vezes 8, e isso vai dar 8x. Do lado de lá, a gente tem 8 vezes 8 vezes 2, ou seja, vai ser 8 vezes 8 vezes 2. E aqui a gente já nota de cara a possibilidade de você simplificar esse 8 com esse 8, até porque ele vai passar para lá dividindo e vai cancelar mesmo, tá? Então, fechamos já a resposta aqui do nosso exercício, ó, de forma simples, tranquila, multiplicando o 8 vezes o 2. Chegamos então a 16 horas, tá bom? Então é basicamente isso. E a questão tá certa, tá? Você poderia até pensar esse exercício sem usar essa regra, porque convenhamos, ó. 8 máquinas, 8 horas e duas peças. Então, cada máquina aqui, ó, vamos imaginar o seguinte: se você. Bom, acho que talvez não.
esse raciocínio vai complicar um pouquinho. Então, deixa quieto. Eu ia encontrar aqui qual era a velocidade de produção dessas máquinas para eu encontrar isso aqui. Tá? Mas em tese é como se uma máquina gastasse aqui 8 horas. Ó. Porque, veja, cada máquina, estão vendo aqui, ó, cada máquina produziu 8 peças em 8 horas. Então a gente pode pensar que uma máquina vai produzir uma peça em 8 horas. Entendeu o que eu estou pensando? Ou seja, uma máquina sozinha vai produzir em 8 horas uma única peça. Eu estou dividindo essas duas grandezas para mostrar que cada máquina gasta 8 horas para produzir uma peça. Como ele quer que uma máquina só produza duas peças, então essa máquina vai ter que trabalhar 16 horas. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Mas assim, a regra prática ajuda a gente a responder esses problemas com muita velocidade, tá bom? Vamos para mais uma. Essa aqui é também da SES Gran Rio, né? 5 recenseadores, todos com a mesma capacidade de trabalho, cobrem um total de 60 domicílios em 8 horas. Quantos minutos, em média, um desses recenseadores leva para cobrir uma única residência? Veja, vamos trabalhar de novo com aquela ideia do processo e do produto. Nós temos aqui 5 pessoas, são 5 recenseadores, todos eles têm a mesma capacidade de trabalho. Normalmente os problemas de proporção vão colocar essa condição, porque se as pessoas produzirem, né, de forma diferente, se o recenseador for mais eficiente do que outro, isso quebra um pouco a proporcionalidade que é muito comum na regra de 3. Então, normalmente vocês vão perceber essa preocupação do examinador em dizer que as pessoas ou as máquinas, né, como foi o caso do outro exercício, vão ter sempre a mesma eficiência, tá bom? Pois bem, então são 5 recenseadores, aí você pergunta, o que esses caras fizeram? Esse pessoal visitou domicílios, então isso aqui é o que eles produziram, visita aos domicílios. E eles fazem isso em quanto tempo? 8 horas. Então, voltando aqui para o nosso diagrama, ó, do processo, né, e do produto. Vamos pensar aqui, ó. Veja, nós temos o processo e aqui nós temos o produto. Depois vocês vão ficar familiarizados com essa estrutura e aí vão fazer direto sem precisar desse esquema, tá? Então o que nós identificamos aqui? Ó? Nós temos os recenseadores, são as pessoas que estão trabalhando, foram 5. E o que eles fizeram? Isso aqui foi o que eles fizeram, ou seja, visita aos domicílios, eu vou chamar de D. E aqui é o tempo que eles gastam, eu vou chamar de hora. Pronto, vamos montar agora a nossa primeira linha. Foram 5 recenseadores que visitaram, 5 recenseadores que visitaram 60 domicílios, é o que eles fizeram, é o produto. Em quanto tempo, professor? Em 8 horas. O que o examinador quer saber é quantos minutos. Professor, meu tempo que está em hora, ele quer em minutos. Calma, vamos fazer com a mesma unidade de tempo. Você pode converter isso aqui para 8 horas para minuto, já que ele pediu aqui minuto? Pode, mas isso vai fazer tua conta ficar maior. Vamos tentar achar aqui em horas e depois a gente converte para minuto, tá bom? Então vamos lá. Ó, quantos minutos? Então, se ele está perguntando quantos minutos, o meu x está aqui, exatamente na grandeza questionada. Em média, um desses recenseadores. Então ele quer saber quantas horas um só desses recenseadores vai cobrir uma única residência, ou seja, uma única casa. Pronto, aqui está já a nossa estrutura. O que nós vamos fazer? Multiplicar normalzinho aqui, ó. Você vai multiplicar esse rapaz vezes esse, ó. Multiplicou aqui, tá bom? Sempre multiplicando. E depois você multiplica descendo. Sempre assim, não tem erro. Professor, eu estou desconfiado disso que não vai dar certo. Vai, pode fazer, né? O professor está dizendo que é um procedimento válido. Então você identifica as grandezas do processo, a grandeza ou as grandezas do produto. O professor pode ter mais de uma grandeza relacionada ao produto? Pode, mas normalmente eles só colocam uma, tá? Se tiverem aí duas, aí você coloca do mesmo jeito aqui e vai multiplicando sempre, né, em linha. Então, dentro de cada coluna aqui, ó, você multiplica sempre em linha. Você só cruza o produto quando você trocar de grupo, sair de processo para produto e você multiplica em x. Mas dentro do produto ali, você continua multiplicando em linha, tá bom? É assim, se tivesse mais uma outra grandeza aqui, você multiplicaria na linha aqui normalmente.
pode fazer, não tem erro, tá? E se a gente fizer essa multiplicação, vamos chegar então vamos chegar aqui, ó, em quanto? Vamos chegar em 60x, né, que é o produto, ó, e esses 2 vezes vai ser 40, ou seja, 5 vezes 8 vezes 1. Isso vai dar 40. Então, x é igual a 40 sobre 60. Bom, eu posso dar uma simplificada nisso aqui, né? Nós vamos chegar ao resultado de 4 sobre 6, que ainda pode ser simplificado mais um pouco, ó. Vai ficar 4 sobre 6. Se você quiser simplificar um pouco mais, fica 2 sobre 3. Bom, isso aqui é uma fração da hora, ou seja, nós encontramos 2 terços de uma hora. Aí você pensa, o que significa 2 terços de uma hora? 2 terços de uma hora significa que a hora foi dividida em 3 partes, é o denominador, nunca se esqueçam. E nós pegamos quantas partes dessa, professor? Dessas partes que eu dividi? Nós pegamos 2. Ora, você vai entender claramente que se eu tenho 2 terços de uma hora, então eu dividi a hora em 3 pedaços, e aí evidentemente que eu vou pegar a hora e vou converter para minuto. Uma hora tem 60 minutos, nós vamos dividir 60 minutos em 3 partes. Cada parte vai corresponder a 20 minutos, né? E esses 20 minutos nós vamos então multiplicar por 2. A rigor, essa conta é assim, ó. Você multiplica 2, né? 2 terços vezes quanto? Vezes 60. É isso, você vai pegar 60, dividir em 3 e multiplicar em 2. O que vai produzir para nós 40 minutos. É o que o examinador pediu, né? Ele pediu em minutos porque ele já sabia que esse tempo daria menor do que uma hora e foi o que ele questionou. Tudo bem? Questão bacana. Mais uma vez utilizamos aí esse recurso prático para fazer o exercício, tá certo? Temos aqui mais 2 questõezinhas. Vamos adiante. A próxima fala assim, ó, 4 bombas d'água idênticas, tá vendo? De novo, olha a preocupação dele de falar que as coisas são iguais. Trabalhando simultaneamente e ininterruptamente, são capazes de encher completamente uma piscina em 5 horas. Então, olha o que nós temos aqui. 4 bombas, certo? Então, que são as bombas idênticas, elas estão trabalhando, são capazes de encher completamente uma piscina em 5 horas. Professor, qual é o tamanho da piscina? Veja que o examinador não falou nada a respeito da capacidade do tamanho da piscina, tá? Mas guarda que isso aqui vai ser tranquilo, a gente vai entender direito. Quando a piscina está totalmente vazia, ó, essa é uma questão boa da Sesgran Rio, tá? As 4 bombas são postas em funcionamento, ou seja, ela está completamente vazia, então elas são colocadas em funcionamento. Aí após 2 horas de trabalho contínuo, uma enguiça, ou seja, uma trava, para de funcionar. As outras 3 permanecem trabalhando, até que a piscina esteja totalmente cheia. Quanto tempo ao todo é necessário para encher a piscina? Veja que questão bacana, ó. Porque a situação é a seguinte: você tem 4 bombas que trabalham normalmente e elas são capazes de encher a piscina em 5 horas. Então, 4 bombas vão encher a piscina em 5 horas. Se durante esse processo, esse tempo de 5 horas, uma das bombas trava, que foi o que ele colocou, é claro que o tempo de enchimento dessa piscina será maior, porque agora eu vou ter, né, uma bomba a menos trabalhando. Professor, e como é que eu vou responder essa pergunta do examinador? Veja, esse é o tipo de problema que tem 2 situações, tá? Tem 2 situações envolvidas. Uma delas é... Eita, o celular do professor está aqui, doido. Uma delas, então nós temos que analisar esse problema de 2 formas, ou melhor, em 2 etapas. A primeira etapa é como se as bombas estivessem funcionando normalmente, aí enguiçou. Aí a partir daí a gente analisa o restante, tá? Deixa eu fazer isso de maneira organizada para ficar claro para vocês. Bora cá. Primeira situação. O que nós temos aqui é o seguinte: professor, eu posso usar aquela regra do processo? Claro, funciona sempre. Ó, então nós vamos ter aqui, ó, o processo e nós vamos ter a produção. Repara só. Durante o processo, o que nós temos? Máquinas e horas.
Então, nós temos aí máquinas trabalhando durante horas. Para quê? Para encher uma piscina. Pronto. Professor, eu estou aqui vendo, a piscina, ele não me deu o tamanho da piscina. Sabe por que ele não me deu? Porque isso é irrelevante. A piscina vai ser a mesma a ser enchida, tanto na situação normal, que foi aquela de 4 bombas em 5 horas, como na situação em que começou com 4 bombas e terminou com 3 bombas. Então, como a piscina tem o mesmo volume, pessoal, pode confiar. Você pode substituir, atribuir um valor para essa piscina se você quiser. E olha o que eu vou pensar. Repara, são 4 máquinas, né? 4 bombas, 4. Elas trabalharam durante quanto tempo? 5 horas. E encher essa piscina que eu não sei qual é o volume dela. Só que aí eu vou atribuir um valor. Eu só posso porque aqui eu vou trabalhar com o mesmo volume, porque as bombas elas encheram, né? As 3 bombas terminaram de encher a mesma piscina. Então, o que nós vamos pensar? Eu vou pensar num número bacana aqui, que é 200, porque é justamente o produto disso aqui, ó, tá? Se eu posso fazer isso, posso, porque esse número ele vai acabar sendo um múltiplo desses valores. Isso vai facilitar a minha vida. 200 divide para 4 e 200 divide para 5. Ou, em outras palavras, eu multipliquei 4 vezes aqui dá 20. Para não ficar um número muito pequeno, eu joguei para 200. Ponto. Para não dar fração, essas coisas. Então, é uma estratégia aí possível, tá? De novo, se você não entendeu por que o professor colocou o número 200, é porque o volume da piscina é o mesmo, tanto aqui na situação de normalidade, como na situação em que as bombas travaram, tá bom? Então vamos pensar o seguinte agora. Repara só. Vocês vão concordar comigo? Eu vou tentar fazer um desenho aqui para ilustrar melhor essa situação. Então, esse tempo todo que as bombas estão ligadas 5 horas, aqui ó, elas vão encher a piscina. Então, a piscina está enchendo. O volume dela eu falei que é de 200 horas. Então, em 5 horas, essas máquinas conseguem encher essa piscina, tá bom? Essas máquinas só trabalharam durante 2 horas. Então elas começaram a encher a piscina, tá? Começou a encher a piscina, tá aqui. Aí de repente a bomba parou. Aí você pergunta, bom, durante esse período que as bombas estavam trabalhando normalmente, professor, e foi quanto tempo que elas trabalharam normalmente? O examinador falou que foram 2 horas. Ó. Durante 2 horas as bombas trabalharam normalmente. E aí travou. E aí você pergunta, ok, então quer dizer que agora essas bombas vão ter que trabalhar, né? Agora faltando uma, até encher, até completar. Isso. Deixa eu organizar aqui a informação. Por isso que eu falei que são 2 etapas. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou calcular quanto da piscina foi completada, foi enchida em 2 horas. Ponto. Porque em 2 horas, vocês vão concordar comigo, que as 4 bombas estavam trabalhando. O que deu problema para gente foi essa situação daqui para lá, ó, daqui para lá. Ou seja, nós agora vamos ter um resto do volume, tá? Daqui até aqui as 4 bombas encheram, não sei quanto ainda. E daqui para lá são 3 bombas que vão ter que encher. Então a gente tem que calcular, veja, quanto da piscina já foi completada com as 4 bombas, ponto. Aí nós vamos, a partir desse momento, tirar uma bomba e analisar quanto tempo as outras 3 bombas vão demorar para completar a piscina. Repara que esse tempo que elas vão gastar aqui vai ser maior. Ou seja, esse tempo ele vai ser maior. Por que ele vai ser maior? Porque agora nós vamos ter 3 bombas trabalhando ao invés de 4 para completar essa piscina, tá? Então, deixa eu ver se isso ficou claro para vocês. Ó, vamos pensar assim então. 4 bombas estavam trabalhando, certo? Certo. Durante quantas horas, professor? 2. Aí um enguiçou, certo? Certo. Aí eu pergunto a você, quanto dessa quantidade foi completada? Ou seja, as 4 bombas trabalhando durante 2 horas, completou quanto da piscina? Entendi. O que elas fizeram, né, até essas 2 horas era uma coisa normal, que elas faziam normalmente, tá? Tudo estava indo normalmente. Então, eu vou agora calcular quanto foi que elas encheram da piscina, tá? Professor, essa quantidade é o que encheu, sim. Aí eu vou diminuir de 200 e ver o que está faltando para completar. Esse restante que está faltando, quem vai encher são as 3 bombas. E aí a gente cria de novo uma nova proporção, tá bom? Então vamos lá fazer as nossas contas agora. Vem aqui, mesma coisa, o mesmo processo, tá? Multiplica aqui, x. Multiplica aqui, x.
5 vezes, então aqui nós vamos ter de outra cor, né? Então nós vamos ter 4 vezes 5 vezes x. Do lado de lá nós vamos ter 4 vezes 2 vezes 200. Pronto. Nós vamos cancelar esse 4 com esse 4, claro, né? E aqui nós temos, ó, 400 dividido por 400 dividido por 5. Você pode dividir esse rapaz aqui, vai dar 40. Isso vai dar 40, 80, né? Então elas vão encher aí 80, podemos chamar de metros cúbicos aqui, não tem problema, que é volume. Então essa minha conta vai ser, ó, 40 dividido por 5 vai dar 8. Então aqui nós vamos ter x igual a 80, tá? 80, pronto. 80 metros cúbicos. Professor, o que é esse 80? É quanto da piscina as 4 máquinas, as 4 bombas, encheram durante 2 horas. Certo? Certo. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Nós vamos para a nossa segunda etapa, que é exatamente calcular quanto tempo agora as 3 bombas vão demorar para completar o restante da piscina. Professor, qual é a regra agora? Mesma coisa, processo, PR, tá? E aqui, produto, PD. Qual vai ser a nova realidade agora? Veja, nós temos as máquinas, de novo, horas e a piscina, certo? Ou seja, o que nós estávamos esperando agora normalmente? Essas máquinas durante 4 horas, aqui, ó, durante 4 horas trabalhando, né? São 4 máquinas trabalhando 5 horas e eu encher a piscina de 200 metros cúbicos. O que nós temos agora é o seguinte, eu só tenho 3 máquinas, quero saber quanto tempo elas vão gastar para encher o restante. Veja, ó, as 3 máquinas só tinham levado 80, então elas vão ter que agora completar 120, né? 120 metros cúbicos, tá bom? Tá aqui, ó. 120. Gente, esse é um problema também que dá para você meio que ir pela intuição ali, tá? Resolvendo as contas e tudo mais. Então, quando a gente aplica de novo a nossa regrinha prática, ó, deixa eu trazer isso aqui para cá. Ó, se a gente aplicar a nossa regra prática, vai ficar como? Multipliquei para mim. Isso vezes aqui embaixo. Isso, vezes lá em cima, tá? Então, vamos ter 4. Ó, vai ficar 4 vezes 5 vezes 120. Não multiplica nada, tá? Deixa eu colocar o x para o lado de cá, que fica até melhor para vocês visualizarem. 3 vezes x vezes 200. Do lado de lá eu tenho 4 vezes 5 vezes 120, né? Pronto. Subir um pouquinho aqui. 4 vezes 5 vezes 120. Pronto. Aqui a gente cancela esse zero com esse zero. Aqui a gente multiplica, isso vai dar 20. Esse 20 já cancela com esse 2 também já cancela com esse. E aí sobrou aqui pra gente, ó, simplesmente o 12, certo? Sobrou aqui pra gente simplesmente o 12. Então ficou, veja que esse 20, esse 4 eu já tinha multiplicado, deu 20 que simplificou aqui. Então, em resumo, ficou 3x igual a 12. Ou seja, o x vai ser 12 dividido por 3, o x é 4. Professor, o que significa isso? Significa o seguinte, ó, que essas 3 bombas vão ter que gastar agora 4 horas para completar os 120 metros cúbicos que estão faltando. Então, veja, e aí cuidado para não errar aqui agora, não problema, porque o examinador pediu o tempo total, tá? O tempo ao todo necessário para que a piscina fique cheia. Veja, a piscina começou a ser enchida por 2 horas com as 4 máquinas, quebrou. Aí as 3 máquinas gastaram mais 4 horas. Então, como o examinador quer o tempo total, fica atento para não errar agora no finalzinho. Nós vamos então chegar à seguinte conclusão. O total no tempo vai ser as 2 horas iniciais mais as 4 horas, né? Que as bombas gastaram para finalizar. Isso dá um total de 6 horas, o que nos leva para a letra C como gabarito. Tá bom? Então, questão bacana, aí já mexe um pouco, né? Mistura um pouco o raciocínio, mas é sempre assim, quando ela cai a gente resolve basicamente desse jeito, tá bom? Ó, tem a questão 4 que ficou aqui, vou deixar ela para vocês exercitarem e nós vamos dar a primeira pausa e eu volto já para falar da porcentagem na sequência, tá bom? Até a próxima aula.